Você provavelmente já ouviu alguém dizer que precisa comer mais salmão, que precisa tomar óleo de peixe, que sem isso, seu corpo vai sofrer as consequências. Algum médico já te disse isso, algum nutricionista, algum artigo que você leu na internet às 2 da manhã quando não conseguia dormir e ficou pesquisando sobre saúde. E você foi ao supermercado, olhou para o preço do salmão, respirou fundo e comprou mesmo assim, porque a saúde não tem preço, certo? Mas e se eu te dissesse que existe uma informação que foi ignorada, subestimada e praticamente enterrada durante décadas? Uma informação que não é teoria da conspiração, não é pseudociência, não é modinha de influenciador digital. É ciência publicada em revistas acadêmicas sérias, estudada em laboratórios ao redor do mundo, mas que por algum motivo nunca chegou até você da forma que deveria. Uma informação que pode mudar completamente a forma como você cuida da sua saúde e do seu bolso a partir de hoje. Porque o que você vai descobrir nesse vídeo não é tendência nova, não é moda passageira. É algo que civilizações antigas já sabiam, que a ciência moderna redescobriu e comprovou com dados e estudos controlados e que a maioria das pessoas continua ignorando sem saber o que está perdendo. E o mais perturbador de tudo, as alternativas que você vai conhecer aqui não são itens raros de lojas especializadas. Não são ingredientes exóticos que custam uma fortuna. São plantas, sementes, coisas que em muitos casos estão literalmente ao seu alcance agora mesmo, talvez na sua cozinha, talvez no mercado da esquina, talvez crescendo no seu jardim sem que você soubesse o que era. E o mais impactante de tudo, algumas dessas plantas têm uma concentração de ômega 3 muito maior do que aquele peixe caro que todo mundo venera, como se fosse a única fonte desse nutriente no planeta. Isso vai contra tudo que você aprendeu sobre alimentação saudável? Talvez, mas não vai contra a ciência. E é a ciência que vai guiar cada palavra desse vídeo. Fica comigo até o final, porque o quarto item dessa lista vai te surpreender de um jeito que você provavelmente não esperava. Não porque seja o mais exótico, não porque seja o mais difícil de encontrar, mas porque é o que mais revela como a desinformação, o marketing e os interesses da indústria alimentícia moldaram o que você acredita saber sobre nutrição. E depois que você souber, vai ser impossível não enxergar diferente o que coloca no seu prato todos os dias. Mas antes de ir direto para as plantas, eu preciso te fazer uma pergunta fundamental, porque sem entender a resposta, você não vai conseguir absorver completamente o que está por vir. A pergunta é simples, mas a resposta que a maioria das pessoas dá é incompleta. Você sabe de verdade o que o ômega 3 faz no seu corpo? Não o que você ouviu por aí em propagandas de suplemento. Não o que apareceu em algum post de rede social. O que a ciência de fato documentou sobre esse nutriente ao longo de décadas de pesquisa. Porque a maioria das pessoas associa o ômega 3 ao coração. Ouviram falar que é bom para o coração, que reduz o colesterol ruim, que protege as artérias. E sim, isso é verdade. Mas isso é só a ponta de um iceberg enorme. E entender o iceberg completo é o que vai fazer você enxergar por que o ômega 3 é considerado por muitos pesquisadores como um dos nutrientes mais importantes para a saúde humana e por que a deficiência dele está ligada a uma quantidade absurda de problemas que as pessoas enfrentam todos os dias sem saber a causa. O ômega 3 é um ácido graxo poliinsaturado de cadeia longa. Existem 3 tipos principais que você precisa conhecer. O ALA, que é o ácido alfa-linolênico.
encontrado em fontes vegetais. O EPA, ácido eicosapentenoico, e o DHA, ácido docosahexaenoico. Esses dois últimos encontrados principalmente em peixes e frutos do mar. O ALA é considerado essencial porque o corpo humano não consegue produzir por conta própria. Ele precisa vir da alimentação. O EPA e o DHA podem ser produzidos pelo organismo a partir do ALA, embora essa conversão seja limitada e varie de pessoa para pessoa. E o que exatamente esses compostos fazem dentro de você? A lista é impressionante. O ômega 3 é fundamental para a estrutura das membranas celulares de todo o seu corpo, incluindo as células do seu cérebro. Ele participa ativamente na regulação da inflamação, funcionando como um freio natural nos processos inflamatórios que, quando descontrolados, estão na raiz de dezenas de doenças crônicas. Ele influencia a saúde cardiovascular de múltiplas formas. Reduz triglicerídeos, melhora a função do endotélio vascular, ajuda a regular a pressão arterial e reduz o risco de arritmias, protege as articulações, reduzindo a rigidez e a dor em pessoas com artrite, melhora a saúde ocular, especialmente a retina, que tem uma concentração altíssima de DHA, participa na produção de neurotransmissores, impactando diretamente o humor, a cognição e até a qualidade do sono. Tem sido associado em estudos a uma redução nos sintomas de depressão e ansiedade. E pesquisas recentes sugerem que ele pode ter papel importante na prevenção do declínio cognitivo associado ao envelhecimento. Você está entendendo o tamanho do que estamos falando? Não é um nutriente que faz uma coisa só. É um nutriente que influencia sistemas inteiros do seu organismo de forma simultânea. E quando você não tem o suficiente, o impacto se espalha por esses mesmos sistemas, às vezes de formas que você nunca conectaria a uma deficiência nutricional. Estudos de saúde pública mostram que uma porção significativa da população em países ocidentais tem ingestão de ômega 3 abaixo do recomendado. E o problema não é só a falta de ômega 3 em si, é o desequilíbrio entre ômega 3 e ômega 6, porque esses dois tipos de gordura competem pelos mesmos mecanismos no organismo. E quando o ômega 6 está em excesso, o que acontece em dietas ricas em óleos vegetais processados, alimentos industrializados, fast food e carnes de animais criados com ração de milho e soja, ele bloqueia e suprime os efeitos benéficos do ômega 3, mesmo quando você está consumindo quantidades razoáveis dele. A proporção ideal entre ômega 6 e ômega 3 no organismo, segundo pesquisadores da área de nutrição, deveria ser algo em torno de 4:1, 4 partes de ômega 6 para 1 de ômega 3. Mas na dieta ocidental moderna, essa proporção costuma estar entre 15:1 e 20:1, em alguns casos chegando a 30:1. Isso não é um desequilíbrio pequeno, é uma distorção enorme que tem consequências reais, documentadas, mensuráveis na saúde de quem vive dessa forma, e a maioria das pessoas não sabe que está nessa situação porque ninguém nunca explicou isso para elas de forma clara. Mas espera, porque o que vem a seguir é ainda mais interessante, porque agora que você entende o porquê do ômega 3 ser tão importante, a próxima pergunta natural é: de onde você deveria estar tirando esse nutriente? E é aqui que a conversa começa a ficar verdadeiramente reveladora. A resposta que a indústria alimentícia e grande parte da comunicação de saúde mainstream oferece é simples: coma peixe, de preferência salmão, e se não puder comer peixe, tome suplemento de óleo de peixe. Essa narrativa foi construída com muita eficiência ao longo de décadas.
o salmão virou o símbolo visual e cultural do ômega 3. Se você pensa em ômega 3, pensa em peixe. Se pensa em peixe saudável, pensa em salmão. É uma associação tão profunda que a maioria das pessoas nem questiona. Mas existe algo que essa narrativa conveniente deixa de fora. Algo que os estudos científicos mostram há anos, mas que raramente aparece nas campanhas publicitárias de suplementos ou nas matérias de saúde dos grandes veículos de comunicação. Existem fontes vegetais de ômega 3 que têm concentrações desse nutriente comparáveis e, em alguns casos, superiores ao salmão. E essas fontes trazem benefícios adicionais que o peixe simplesmente não oferece. E são, em geral, muito mais acessíveis financeiramente. E não carregam os riscos de contaminação por metais pesados, como o mercúrio, que é uma preocupação real com o consumo frequente de certos peixes, e não dependem de uma cadeia de produção que tem impactos ambientais significativos, como a pesca industrial e a aquicultura intensiva. Agora você está entendendo por que essa informação não chega facilmente até as pessoas? Porque ela contraria interesses econômicos estabelecidos. Não é paranoia. É simplesmente entender como o mercado de alimentos funciona. O que não tem lobby poderoso não aparece nos comerciais de televisão, não financia estudos direcionados, não chega com a força que deveria à mesa das pessoas, mas você está aqui e isso muda tudo para você. Porque agora vamos falar das 4 plantas que carregam esse nutriente em concentrações extraordinárias e da história fascinante que existe por trás de cada uma delas. Porque cada uma dessas plantas tem uma trajetória que conecta civilizações antigas ao laboratório de pesquisa moderno. E essas histórias, além de fascinantes, vão te ajudar a entender por que esses alimentos são tão poderosos. Vamos começar pela primeira, e eu vou te pedir que se prepare para uma surpresa, porque essa primeira planta é algo que a maioria das pessoas trata como um problema, como uma erva indesejada, como aquela coisa chata que aparece no jardim e que você arranca sem pensar 2 vezes. E ela pode ser uma das mais poderosas fontes de ômega 3 que você nunca soube que existia. A primeira planta é a Beldroega. Portulaca oleracea é o nome científico, mas você provavelmente a conhece pelo aspecto. Uma plantinha rasteira, de caules avermelhados, folhas pequenas, gordas, suculentas, que cresce em calçadas, jardins, canteiros, hortas. Ela aparece sem ser chamada, se espalha com facilidade e é considerada por praticamente toda pessoa que a encontra como uma erva daninha, algo a ser eliminado, arrancado, descartado. Mas aqui está a ironia histórica que pouquíssimas pessoas conhecem. A Beldroega não é uma erva daninha. Ela é um alimento com uma história de consumo humano que remonta a milênios. Um alimento que foi cultivado e valorizado por civilizações que existiram muito antes de qualquer um de nós. E um alimento que a ciência moderna olhou com atenção e descobriu que contém algo extraordinário. Vamos começar pela história, porque a história da Beldroega é, em si mesma, uma aula sobre como a modernidade nos desconectou de sabedorias antigas que funcionavam muito bem. A Beldroega foi consumida regularmente no Mediterrâneo há pelo menos 4.000 anos. Registros históricos mostram que ela era um alimento comum na culinária grega antiga. Os romanos a consumiam com frequência, tanto como alimento quanto como planta medicinal. Plínio, o Velho, o naturalista romano, que viveu no 1º século depois de Cristo, escreveu sobre as propriedades da Beldroega. Galeno
o médico mais influente da antiguidade, depois de Hipócrates, a recomendava para uma série de condições. No Oriente Médio, a beldroega tem sido consumida há milênios. No Egito, na Pérsia, no mundo árabe medieval, ela aparece repetidamente em registros históricos, como um alimento básico e medicinal. Na Índia, ela foi incorporada ao sistema de medicina ayurvédica, na China, ao sistema de medicina tradicional chinesa. Ela cruzou oceanos e continentes ao longo da história humana, sendo adaptada às culinárias locais de formas diferentes, mas sempre reconhecida como algo valioso. O que é fascinante é que essas civilizações diversas, sem nenhuma comunicação entre si, sem nenhuma análise nutricional moderna, chegaram todas à mesma conclusão: a beldroega fazia bem. Ela tinha algo que o corpo precisava. Elas não sabiam o que era. Não tinham o conceito de ácidos graxos poliinsaturados, não conheciam o ômega 3, mas sabiam, pela observação empírica ao longo de gerações, que as populações que consumiam beldroega regularmente tinham saúde melhor, particularmente uma saúde cardiovascular notavelmente boa. E hoje, com as ferramentas da ciência moderna, sabemos por quê. Um estudo publicado no Journal of the American College of Nutrition, uma das publicações científicas mais respeitadas da área, revelou algo que sacudiu a comunidade de pesquisa em nutrição quando foi divulgado. A beldroega contém mais ômega 3 do que qualquer outra planta folhosa já analisada. A concentração de ácido alfa-linolênico, que é a forma vegetal do ômega 3, é extraordinariamente alta para uma planta de folha verde. Para dar uma dimensão concreta, 100 gramas de beldroega fresca contém aproximadamente 300 a 400 miligramas de ácido alfa-linolênico. Isso pode parecer pouco quando expresso em miligramas, mas em termos proporcionais para uma planta folhosa é um número notável. Mas o que torna a descoberta ainda mais significativa é o perfil completo de ácidos graxos da beldroega. Ela não contém apenas ALA, ela contém também pequenas quantidades de EPA e DHA, as formas de ômega 3 de cadeia longa que normalmente associamos exclusivamente aos peixes. Isso é extremamente raro em plantas. A presença de EPA e DHA em uma planta terrestre é algo que os pesquisadores não esperavam encontrar e que levantou perguntas fascinantes sobre como esse mecanismo funciona biologicamente. A teoria mais aceita é que a beldroega desenvolveu essa capacidade ao longo de sua evolução como uma estratégia de adaptação ao estresse ambiental. Produzir IPA e DHA protege as membranas celulares da planta em condições adversas de temperatura e umidade. Para você, enquanto consumidor, o que isso significa na prática é que quando você come beldroega, você não está recebendo apenas o precursor do ômega 3 que seu corpo precisará converter. Você está recebendo as formas ativas diretamente. Isso melhora a biodisponibilidade e a eficiência nutricional de forma significativa. E o ômega 3 é só o começo, porque a beldroega ela tem um perfil nutricional que vai muito além desse ácido graxo. Ela contém melatonina em concentrações surpreendentemente altas, mais do que qualquer outra planta comestível conhecida. A melatonina não é apenas o hormônio do sono como muita gente pensa. Ela é também um antioxidante poderoso, com capacidade de neutralizar radicais livres e proteger o DNA celular de danos oxidativos. Consumir melatonina através de alimentos não tem o mesmo efeito farmacológico de tomar suplemento de melatonina, mas contribui para o pool antioxidante do organismo de forma relevante. A beldroega também é excepcionalmente rica em betacianinas,
Os pigmentos que dão a cor avermelhada aos caules e que têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias documentadas em pesquisas. Tem vitamina E, outro antioxidante lipossolúvel de grande importância. Tem vitamina C em quantidade significativa. Tem beta-caroteno, o precursor da vitamina A. Tem cálcio, magnésio, potássio e ferro. E tudo isso com uma densidade calórica extremamente baixa. Ela é composta majoritariamente de água, como a maioria das plantas folhosas. Mas aqui está algo que vai além da composição nutricional isolada e que os pesquisadores estão analisando com crescente interesse: a sinergia entre os compostos da beldroega, o ômega 3, a vitamina E e a melatonina, presentes na mesma planta, não atuam de forma independente no organismo. Eles interagem de formas que potencializam os efeitos individuais de cada um. A vitamina E, por exemplo, protege os ácidos graxos poliinsaturados da oxidação, tanto dentro da planta quanto no seu corpo após a ingestão. A melatonina adiciona uma camada de proteção antioxidante que complementa esse mecanismo. É uma combinação que a natureza construiu com uma eficiência que a suplementação isolada raramente consegue replicar. E existe uma observação epidemiológica que ajuda a ilustrar o poder real da beldroega no mundo real, não apenas no laboratório. Pesquisadores estudando populações da ilha de Creta, na Grécia, descobriram algo intrigante: a dieta cretense tradicional, que é considerada uma das expressões mais puras da dieta mediterrânea, inclui a beldroega como componente regular. E as populações cretas tradicionais tinham, e ainda têm, onde essa dieta é mantida, índices notavelmente baixos de doenças cardiovasculares, apesar de uma ingestão significativa de gorduras saturadas através do queijo e da carne de cordeiro. O que os pesquisadores concluíram é que a presença generosa de ômega 3 nessa dieta, vindo tanto do peixe quanto da beldroega e de outros vegetais, cria um equilíbrio de ácidos graxos que protege o coração mesmo em contextos de alto consumo de gorduras saturadas. Isso não é uma recomendação para consumir gorduras saturadas à vontade, mas é um dado que ilustra o poder real do equilíbrio de ômega 3 no organismo quando ele é alcançado através de fontes alimentares naturais e diversas. Agora, a pergunta prática: como você inclui a beldroega na sua vida? Se você mora em um local onde ela cresce naturalmente, o que é o caso para a maioria das pessoas em clima tropical e subtropical, como grande parte do Brasil, o primeiro passo é simplesmente aprender a identificá-la. A beldroega tem caules suculentos, frequentemente avermelhados ou rosados na base, folhas pequenas, ovais, lisas, de um verde brilhante. Ela cresce rasteira, próximo ao solo. Você a encontrará em jardins, hortas, vasos esquecidos, calçadas com terra exposta. Se já a viu antes, provavelmente pensou que era mato. Agora você vai olhar diferente. Se não encontrar na natureza, procure em feiras orgânicas, mercados especializados em produtos naturais ou em grupos de permacultura e agroecologia da sua região. Ela também é muito fácil de cultivar. Você pode comprar sementes e plantar em vasos ou canteiros em local com boa luz solar. Ela não exige muito cuidado e tende a se desenvolver com vigor. Em termos de uso culinário, a beldroega é extremamente versátil. Crua, ela tem um sabor levemente ácido e levemente salgado, com uma textura suculenta que agrada a maioria das pessoas. Pode ser usada em saladas como qualquer folha verde, combinando bem com tomate, pepino, azeite de oliva e limão, uma combinação que remete diretamente à tradição mediterrânea que a celebra. Pode ser levemente refogada,
com alho e azeite, o que amolece a textura, mas preserva bem os nutrientes. Pode ser adicionada a sopas e caldos nos últimos minutos de cozimento para preservar seu valor nutricional. E pode ser batida em sucos e vitaminas verdes, onde seu sabor neutro se mistura facilmente com frutas e outros vegetais. Uma coisa importante: a beldroega contém oxalato, como o espinafre. Para a maioria das pessoas, isso não representa problema algum, mas se você tem histórico de cálculos renais de oxalato de cálcio, é recomendável moderar o consumo e consultar um profissional de saúde antes de incorporá-la regularmente à dieta. Mas espera, porque o que vem a seguir é ainda mais surpreendente, porque a próxima planta não é uma desconhecida como a beldroega. Você provavelmente a conhece, talvez já a use, mas eu tenho quase certeza que você não a está usando da forma certa. E por causa disso está perdendo a maior parte do benefício que ela poderia te oferecer. A segunda planta é a semente de linhaça. E antes que você pense, isso eu já sei, deixa eu te garantir que o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga esse ingrediente. Porque a linhaça é um daqueles casos em que todo mundo ouviu falar, mas quase ninguém sabe a história completa. E principalmente quase ninguém sabe o erro fundamental que faz com que a maioria das pessoas não aproveite quase nada do que ela tem a oferecer. Vamos começar pela história, porque a história da linhaça é, ao mesmo tempo, uma das mais antigas e uma das mais fascinantes da relação entre humanos e plantas. O linho, Linum usitatissimum é o nome científico, é uma das plantas mais antigas cultivadas pela humanidade. Arqueólogos encontraram evidências de cultivo de linho na região da Mesopotâmia, o berço das primeiras civilizações humanas, com mais de 10.000 anos. 10.000 anos. Para ter uma dimensão do que isso significa, o cultivo de linho é mais antigo do que a maioria das grandes civilizações da antiguidade. É mais antigo que o Egito faraônico, mais antigo que a Grécia clássica, mais antigo que Roma. E por que os humanos cultivavam linho há tanto tempo? Por duas razões principais que se desenvolveram de forma simultânea. Primeiro, a fibra. O caule do linho produz fibras têxteis excepcionais, usadas para fazer tecidos de linho, que foram durante milênios entre os tecidos mais valiosos do mundo. Os egípcios usavam tecido de linho para envolver suas múmias, o que nos diz algo sobre o valor que eles atribuíam a esse material. Segundo, a semente. A semente de linho, que conhecemos como linhaça, foi desde cedo reconhecida como alimento e como medicina. Hipócrates, o pai da medicina ocidental, que viveu no século V a.C., já recomendava a linhaça para tratar inflamações intestinais e problemas digestivos. Essa é uma das mais antigas documentações do uso medicinal da linhaça. E é fascinante que Hipócrates, sem nenhum conhecimento de bioquímica, identificou empiricamente exatamente o tipo de condição que sabemos hoje que o ômega 3 e a fibra da linhaça podem ajudar a tratar. Carlos Magno, o imperador do Sacro Império Romano, ficou tão convicto dos benefícios da linhaça para a saúde que, no século VIII d.C., criou leis obrigando seus súditos a consumir sementes de linho regularmente. Ele a chamava de semente sagrada. Não sabemos exatamente o que motivou essa convicção. Se foram observações empíricas sobre a saúde de quem a consumia ou influências de monges ou médicos da época. Mas o fato de que um dos governantes mais poderosos da história ocidental chegou ao ponto de legislar sobre o consumo de linhaça
É um dado que diz muito sobre o nível de credibilidade que essa semente tinha em seu tempo. Durante a Idade Média e o Renascimento, a linhaça era amplamente usada na medicina popular europeia para uma variedade de propósitos: cataplasmas para inflamações externas, chás e infusões para problemas digestivos e respiratórios, compressas para febres. Na medicina ayurvédica indiana, ela aparecia com funções similares. Na medicina tradicional chinesa, tinha aplicações para equilibrar o que os chineses chamavam de energia vital. E então vieram os séculos 19 e 20, com a industrialização da alimentação, o surgimento dos óleos vegetais processados, a ascensão dos alimentos ultraprocessados e a linhaça, como muitos outros alimentos tradicionais de alto valor nutricional, foi relegada a segundo plano. Por um tempo ficou confinada principalmente ao uso como suplemento de fibra em alguns países, sem que seu potencial completo fosse amplamente comunicado, até que a pesquisa em nutrição começou a avançar e os cientistas começaram a analisar sistematicamente o perfil nutricional dos alimentos. E quando analisaram a linhaça, ficaram impressionados. Em termos de ômega 3, a semente de linhaça é simplesmente a campeã absoluta do mundo vegetal. Cada 100 gramas de linhaça contém aproximadamente 22 a 23 gramas de ácido alfa-linolênico. 22 gramas. Para comparar, 100 gramas de salmão selvagem, considerado uma das melhores fontes animais de ômega 3, contém entre 2 e 2,5 gramas de ômega 3 total. A linhaça tem aproximadamente 10 vezes mais ômega 3 por grama do que o salmão. Claro, você não vai comer 100 gramas de linhaça de uma vez, da mesma forma que comeria 100 gramas de salmão. Uma porção típica seria de 15 a 30 gramas, ou 1 a 2 colheres de sopa. Mas mesmo assim, essa porção fornece entre 3 e 7 gramas de ômega 3, o que supera facilmente o que você obteria em uma porção equivalente de peixe. Mas, e aqui está o ponto crítico que a maioria das pessoas não sabe, e que é responsável pelo fato de que muita gente consome linhaça sem obter quase nenhum benefício, existe uma condição fundamental para aproveitar todo esse potencial nutricional. A linhaça precisa ser consumida moída. A semente de linhaça inteira tem uma casca muito dura, composta principalmente de celulose, que o sistema digestivo humano não consegue quebrar. Quando você engole uma semente de linhaça inteira, ela passa pelo seu trato digestivo de forma praticamente intacta. Os nutrientes ficam aprisionados dentro da casca, inacessíveis às suas enzimas digestivas, e a semente é eliminada do organismo sem que você tenha aproveitado quase nada do que ela carregava. Para liberar os nutrientes, especialmente o ômega 3 que está nas células internas da semente, protegido pela casca, você precisa moer a linhaça, quebrar aquela estrutura externa e expor o interior às suas enzimas digestivas. Você pode fazer isso em um liquidificador, um processador de alimentos, um moedor de café limpo ou qualquer outro aparelho que quebre as sementes. Algumas pessoas também usam um pilão de pedra no estilo tradicional, mas o ponto é, a linhaça precisa ser moída. E existe um segundo detalhe importante. A linhaça moída é mais sensível à oxidação do que a linhaça inteira. Os ácidos graxos poliinsaturados, quando expostos ao ar e à luz, oxidam relativamente rápido. A casca da linhaça inteira protege os óleos internos da oxidação, o que é uma das razões pelas quais a natureza desenvolveu essa estrutura. Quando você moe a linhaça, remove essa proteção. Por isso, o ideal é moer em pequenas quantidades e guardar na geladeira, em recipiente fechado
e preferencialmente escuro, por no máximo uma semana. Ou então moa na hora de usar, o que é ainda melhor. Muitas pessoas compram linhaça já moída, o que é conveniente, mas exige atenção à data de validade e às condições de armazenamento. Se a linhaça moída que você compra ficou muito tempo na prateleira do mercado em temperatura ambiente e exposta à luz, uma parte dos ácidos graxos já pode ter oxidado antes mesmo de você comprá-la. Óleos oxidados não apenas perdem seus benefícios, eles podem ter efeitos pró-inflamatórios no organismo. Por isso, quando possível, prefira comprar a linhaça inteira e moer você mesmo em pequenas quantidades. Mas há muito mais na linhaça do que o ômega 3, porque essa semente ele tem um perfil nutricional que vai além dos ácidos graxos e que a torna um alimento verdadeiramente excepcional. A linhaça é uma das fontes mais ricas conhecidas de lignanas, compostos polifenólicos que têm propriedades antioxidantes e que, no organismo humano, são convertidos por bactérias intestinais em enterolignanas, compostos com atividade hormonal leve. As enterolignanas têm estrutura similar à dos estrógenos humanos, mas com uma atividade muito mais fraca, o que lhes confere um efeito modulador nos receptores de estrógeno. Em termos práticos, isso significa que as lignanas da linhaça têm sido estudadas por sua possível capacidade de modular os efeitos do excesso de estrógeno no organismo, o que pode ter relevância para condições como síndrome pré-menstrual intensa, síndrome dos ovários policísticos e outros desequilíbrios hormonais. Pesquisas também investigam a relação entre o consumo regular de lignanas e a redução do risco de certos tipos de câncer hormônio-dependentes, como o câncer de mama e o câncer de próstata. Os resultados são ainda preliminares e precisam de mais estudos antes de conclusões definitivas, mas são suficientemente consistentes para justificar um interesse científico crescente. Vale mencionar que estamos falando de consumo alimentar regular como parte de uma dieta equilibrada, não de suplementação de lignanas isoladas em doses concentradas. A linhaça também é extraordinariamente rica em fibra, tanto solúvel quanto insolúvel. A fibra solúvel forma um gel no intestino que retarda a absorção de glicose e reduz a velocidade do esvaziamento gástrico, o que contribui para um melhor controle glicêmico, especialmente relevante para pessoas com diabetes tipo 2 ou resistência à insulina. Esse mesmo mecanismo também ajuda a promover a sensação de saciedade, o que pode ser útil no controle do peso. A fibra insolúvel, por sua vez, aumenta o volume do bolo fecal e acelera o trânsito intestinal, promovendo a regularidade e prevenindo a constipação. Além disso, a fibra da linhaça serve como substrato para as bactérias benéficas do intestino, as chamadas bactérias probióticas. Quando você alimenta bem o seu microbioma intestinal, o impacto se estende muito além do intestino. Pesquisas recentes em saúde do microbioma mostram que um intestino com uma microbiota saudável e diversa está associado a melhor função imunológica, melhor saúde mental, metabolismo mais eficiente e menor risco de doenças inflamatórias crônicas. Cuidar do intestino é, em grande parte, cuidar do corpo inteiro, e a linhaça, com sua combinação de fibra e ômega 3, é um dos alimentos que mais contribui para essa saúde intestinal de forma holística. Do ponto de vista de proteína, a linhaça oferece uma quantidade modesta, mas relevante, cerca de 18 gramas de proteína por 100 gramas. Não é uma fonte primária de proteína, mas é um complemento proteico útil, especialmente para quem segue uma dieta baseada em plantas.
E o perfil de aminoácidos da proteína da linhaça é relativamente completo, incluindo aminoácidos essenciais como arginina, ácido aspartico e glutamina. Em termos de micronutrientes, a linhaça é uma fonte notável de tiamina, vitamina B1, fundamental para o metabolismo energético e para a função do sistema nervoso. Tem magnésio, essencial para mais de 300 reações enzimáticas no organismo, incluindo a síntese de proteínas, a regulação do açúcar no sangue e o controle da pressão arterial. Tem fósforo, importante para a saúde óssea e para a produção de energia. E tem cobre, um mineral frequentemente esquecido, mas essencial para a saúde cardiovascular, a formação do tecido conjuntivo e o funcionamento do sistema imunológico. Como incluir a linhaça no dia a dia de forma eficiente e prática? As possibilidades são praticamente infinitas. 1 a 2 colheres de sopa de linhaça moída no iogurte do café da manhã é talvez a forma mais simples e eficaz. O sabor é muito neutro, levemente amendoado, levemente terroso, e se mistura naturalmente à maioria dos alimentos, sem alterar significativamente o sabor. Você pode adicionar a aveia, as vitaminas e smoothies, as massas de panqueca, de bolo ou de pão. Pode misturar ao arroz, ao feijão, às sopas e aos ensopados, adicionando depois do cozimento para preservar os ácidos graxos. Pode usar como ovo de linhaça em receitas veganas. 1 colher de sopa de linhaça moída misturada com 3 colheres de sopa de água forma um gel após alguns minutos que pode substituir um ovo em receitas de assados. Uma sugestão de rotina simples e eficaz: compre sementes de linhaça inteiras, guarde em pote fechado na geladeira e todas as manhãs moa 1 a 2 colheres de sopa diretamente no prato em que vai comer. 15 segundos de liquidificador ou processador são suficientes, e o benefício acumulado de fazer isso todos os dias é real e mensurável. Pesquisas mostram reduções significativas em triglicerídeos, marcadores inflamatórios e pressão arterial em pessoas que consomem linhaça regularmente por períodos de 8 a 12 semanas. Mas aqui é onde se torna realmente interessante, porque a próxima planta da lista tem uma história que vai ainda mais fundo. Uma história que envolve guerreiros, impérios, conquistas e um dos maiores crimes nutricionais da história moderna. E a concentração de ômega 3 que ela carrega vai te fazer rever completamente o que você pensava saber sobre superalimentos. A terceira planta é a semente de chia. E antes de você pensar, ok, mais um superalimento da moda, deixa eu te dizer uma coisa. A chia não é moda. A chia tem mais de 3.000 anos de história de uso humano intensivo e ela só se tornou modinha de blog de saúde porque durante séculos a humanidade foi privada dela por razões que têm muito mais a ver com poder político e religioso do que com nutrição. Essa história é fascinante. E entender ela vai mudar a forma como você enxerga não apenas a chia, mas a relação entre política, cultura e alimentação. A chia, Salvia hispanica é o nome científico. É nativa da região que hoje corresponde ao México e a Guatemala. Ela foi domesticada pelos povos mesoamericanos em algum momento entre 2600 e 2000 a.C. Para os astecas e maias, a chia não era apenas mais um alimento. Ela estava no centro da cultura, da religião e da economia dessas civilizações. A palavra chia em náhuatl, a língua dos astecas, significa força ou aquilo que dá força. Não foi um nome escolhido por acaso. Os guerreiros astecas que marchavam para a batalha carregavam pequenas bolsas de sementes de chia à cintura. Sua fonte de energia compacta
para resistir a longas jornadas sem acesso a outros alimentos. Os Tlachtli, mensageiros do Império Azteca, que percorriam centenas de quilômetros a pé para levar comunicações entre cidades, consumiam chia e água como combustível principal. Há relatos históricos de que esses mensageiros conseguiam percorrer distâncias impressionantes de forma contínua, com esse suporte nutricional mínimo. A chia também era usada como oferenda religiosa em rituais astecas. Era um dos 4 principais cultivos do Império Azteca, ao lado do milho, do feijão e do amaranto. Tinha valor monetário, era usada como moeda de troca e como pagamento de tributos. E tinha uso medicinal no sistema médico azteca, especialmente para problemas de pele, olhos e como desintoxicante. Quando os conquistadores espanhóis chegaram à América Central no século XVI, eles encontraram uma civilização complexa e desenvolvida. E na sua estratégia de dominação cultural e religiosa, eles fizeram algo que teve consequências nutricionais imensas para as populações nativas. Proibiram o cultivo e o consumo de chia. A razão foi que a chia estava profundamente integrada aos rituais religiosos astecas, rituais que os conquistadores queriam eliminar para facilitar a conversão ao catolicismo. Ao atacar os alimentos sagrados, atacavam também a identidade e a cultura do povo. O resultado foi que a chia, que antes era cultivada em escala massiva por todo o território do Império Azteca, foi praticamente erradicada como cultivo comercial. Comunidades indígenas que mantinham o hábito de consumo de chia o faziam de forma discreta, preservando sementes e conhecimento de geração em geração. Mas a chia desapareceu dos mercados da culinária e do conhecimento geral por séculos. Foi apenas no final do século XX que pesquisadores de nutrição começaram a redescobrir a chia, em parte motivados por relatos antropológicos sobre os usos históricos da planta, em parte pela observação de que comunidades indígenas que ainda a consumiam pareciam ter índices inusualmente baixos de certas doenças. E quando os análises nutricionais foram conduzidos, o que os pesquisadores encontraram superou qualquer expectativa. A chia, em termos de ômega 3, é extraordinária. 2 colheres de sopa, aproximadamente 28 gramas, fornecem cerca de 5 gramas de ácido alfa-linolênico, 5 gramas em uma porção pequena. Para contextualizar, segundo as diretrizes gerais de saúde, a ingestão diária adequada de ALA para adultos é de 1,1 a 1,6 gramas. Uma única porção de chia supera essa recomendação em 3 vezes ou mais. E em 28 gramas você está obtendo mais ômega 3 do que encontraria em uma porção equivalente de praticamente qualquer peixe. Mas o que torna a chia verdadeiramente excepcional vai além do ômega 3 isolado. A chia tem um dos perfis nutricionais mais completos e densos já analisados em uma semente. Naquelas mesmas 2 colheres de sopa, você encontra aproximadamente 11 gramas de fibra, o que corresponde a cerca de 40% da ingestão diária recomendada de fibra, 4 gramas de proteína, cálcio em quantidade comparável ao leite de vaca proporcionalmente, fósforo, manganês, magnésio, zinco, vitaminas do complexo B e uma combinação de antioxidantes, incluindo flavonoides como a quercetina, o caempferol e o ácido clorogênico, que protegem os delicados ácidos graxos poliinsaturados da oxidação e contribuem diretamente para a saúde celular. Uma das propriedades mais intrigantes da chia é sua capacidade de absorver água e formar um gel viscoso ao redor das sementes,
Quando você coloca chia em água, leite ou qualquer líquido, em poucos minutos as sementes ficam envoltas em uma camada gelatinosa transparente. Esse gel é composto principalmente de mucilagem, uma forma de fibra solúvel. E esse mecanismo tem implicações nutricionais importantes. Primeiramente, ao contrário da linhaça, a chia não precisa ser moída para que seus nutrientes sejam absorvidos. O gel que ela forma facilita a digestão e permite que as enzimas digestivas acessem o interior da semente com mais eficiência do que teriam com a linhaça inteira. Você pode consumir chia inteira e obter seus benefícios, o que a torna muito mais prática para o dia a dia. Em segundo lugar, o gel que a chia forma no estômago e no intestino tem efeitos funcionais significativos. Ele retarda a absorção de carboidratos, o que suaviza os picos de glicose no sangue após as refeições, um benefício especialmente relevante para pessoas com diabetes tipo 2 ou pré-diabetes. Ele aumenta a viscosidade do conteúdo intestinal, o que retarda o esvaziamento gástrico e prolonga a sensação de saciedade. E ele serve como prebiótico, alimentando bactérias benéficas do cólon e promovendo um microbioma intestinal mais saudável e diverso. Do ponto de vista da saúde cardiovascular, o perfil completo da chia, com seus ácidos graxos ômega 3, sua fibra solúvel e seus antioxidantes, cria um conjunto de efeitos sinérgicos que múltiplos estudos têm associado a melhorias em marcadores de risco cardiovascular. Um estudo publicado no Plant Foods for Human Nutrition, por exemplo, documentou reduções significativas em triglicerídeos e marcadores inflamatórios em participantes que consumiram chia regularmente por semanas. Outros estudos apontam para possíveis efeitos sobre a pressão arterial e o colesterol LDL. Mas talvez o ângulo mais emocionante da pesquisa sobre chia seja a relação com a saúde do cérebro. O DHA, ácido docosahexaenoico, é o ácido graxo ômega 3 de cadeia longa mais abundante no cérebro humano. Ele é um componente estrutural fundamental das membranas neuronais, e sua disponibilidade influencia diretamente a fluidez dessas membranas, a eficiência da transmissão de sinais entre neurônios e, em última análise, a função cognitiva. O ALA da chia pode ser convertido em DHA pelo organismo, embora, como já mencionei, essa conversão seja limitada. Mas essa conversão, mesmo parcial, aliada aos outros compostos neuroprotegitivos da chia, contribui para um ambiente cerebral mais saudável. Pesquisas em neurociência nutricional, uma área relativamente jovem, mas em expansão acelerada, estão produzindo dados que sugerem associações entre ingestão adequada de ômega 3 e melhor função cognitiva ao longo do envelhecimento, menor risco de depressão, menor risco de ansiedade generalizada e possivelmente menor risco de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Esses estudos são em grande parte observacionais e ainda precisam de mais validação experimental. Mas a consistência das associações encontradas é suficiente para que pesquisadores e organizações de saúde pública estejam prestando muita atenção. Em termos práticos, a chia é talvez o mais versátil dos 4 alimentos que estamos discutindo. Você pode mergulhá-la em água, leite, leite vegetal ou suco por pelo menos 20 minutos, ou de preferência uma noite inteira na geladeira, para fazer o famoso pudim de chia, que tem uma textura de tapioca e aceita praticamente qualquer sabor adicionado. Você pode misturá-la crua em sucos, smoothies e vitaminas. Pode polvilhar sobre iogurte, frutas, saladas ou aveia. Pode incorporar em massas de pão, biscoitos e bolos.
Pode adicionar a sopas e ensopados, pode misturar em molhos e vinagretes. Uma combinação que você pode experimentar logo amanhã. Uma colher de sopa de chia, mais uma colher de sopa de linhaça moída, mais frutas vermelhas, mais leite de amêndoas. Deixe na geladeira da noite para o dia e você terá um café da manhã denso em ômega 3, fibra, proteína e antioxidantes que vai sustentar você por horas e que leva menos de 2 minutos para preparar. É a combinação de 2 das plantas desta lista em um único prato fácil e delicioso. Mas o que eu tenho para te mostrar agora é o que mais surpreende as pessoas nessa conversa. A quarta planta, a menos conhecida das 4, a mais subestimada e possivelmente a mais poderosa quando se trata de corrigir o desequilíbrio de ácidos graxos que está na raiz de tanta doença moderna. Antes de falar dela, deixa eu te perguntar: você já ouviu falar de semente de cânhamo? A quarta e última planta desta lista é a semente de cânhamo. Cannabis sativa é o nome científico. E eu preciso endereçar imediatamente a confusão que o nome científico provavelmente criou na sua cabeça. Não, estamos não falando de maconha. Não tem efeito psicoativo. Não tem THC em quantidade que cause qualquer efeito sobre o sistema nervoso central. Estamos falando de sementes, apenas sementes, de uma variedade da planta cannabis sativa, cultivada especificamente para fins industriais e alimentícios, com teores de THC ridiculamente baixos, menores que 0,3%. Isso precisa ficar absolutamente claro antes de continuar, porque a confusão entre cânhamo industrial e maconha é um dos maiores obstáculos para que as pessoas se beneficiem de um dos alimentos mais completos da natureza. E essa confusão não é acidental, ela tem uma história. Uma história que, assim como a história da chia sob a colonização espanhola, é uma história de como interesses políticos e econômicos privaram gerações de pessoas de acesso a um alimento extraordinário. O cânhamo é cultivado pela humanidade há, no mínimo, 10.000 anos, provavelmente mais. As evidências arqueológicas mais antigas de uso humano do cânhamo vêm da China, tanto de fibras têxteis quanto de sementes usadas como alimento. Na medicina tradicional chinesa, as sementes de cânhamo aparecem em textos que remontam a mais de 2.000 anos. O Shenong Bencao Jing, o clássico das ervas do imperador divino, um dos textos fundadores da medicina chinesa tradicional, menciona o cânhamo como um alimento nutritivo e medicinal. No mundo ocidental, o cânhamo foi cultivado em escala massiva durante milênios. Na Europa medieval e no período das grandes navegações, o cânhamo era uma das plantas mais cultivadas do continente. As fibras do caule do cânhamo eram usadas para fazer cordas, as cordas que sustentavam as velas dos navios europeus que cruzaram os oceanos. As fibras serviam para fazer velas dos navios, tecidos, papel. As sementes eram usadas como alimento para humanos e animais. O cânhamo era, em muitos aspectos, uma das plantas mais economicamente importantes da história humana. Mas no século XX, especificamente nas décadas de 1930 e 1940, algo mudou. A indústria petroquímica estava em ascensão, desenvolvendo fibras sintéticas, nylon, poliéster, que concorriam diretamente com as fibras naturais do cânhamo. A indústria madeireira tinha interesses no papel de celulose, que concorria com o papel de cânhamo, e as indústrias farmacêutica e de álcool tinham interesses na limitação do cannabis em todas as suas formas. O resultado foi uma campanha de criminalização que não distinguiu entre as diferentes variedades de cannabis sativa e seus diferentes usos,
e que tratou o cânhamo industrial e alimentício da mesma forma que a maconha de uso recreativo e medicinal. A proibição se espalhou. Em muitos países, qualquer cultivo de cannabis sativa, independentemente da variedade, tornou-se ilegal. E assim, o cânhamo alimentício, que havia alimentado populações por 10 milênios, desapareceu dos mercados e da consciência nutricional da maior parte do mundo. Nas últimas décadas, com o avanço do conhecimento científico e a revisão de muitas legislações, o cânhamo industrial começou a retornar. Em muitos países, incluindo o Brasil, o óleo e as sementes de cânhamo são hoje legalizados para venda como alimento, embora o cultivo ainda seja restrito. E quando os pesquisadores de nutrição analisaram as sementes de cânhamo com as ferramentas modernas, o que encontraram foi algo que justifica completamente a atenção crescente que esse alimento tem recebido. Em termos de ômega 3, 3 colheres de sopa de sementes de cânhamo, aproximadamente 30 gramas, fornecem entre 2,5 e 3 gramas de ALA. Mas, como mencionei brevemente antes de começarmos esta sessão, o que torna as sementes de cânhamo verdadeiramente únicas não é apenas a quantidade de ômega 3, é a proporção entre ômega 3 e ômega 6. Deixa eu aprofundar esse ponto, porque ele é fundamental e muda completamente a conversa sobre gorduras saudáveis. O ômega 6 é também um ácido graxo essencial. O corpo não produz e precisa obtê-lo da alimentação. O ácido linoleico, que é o ômega 6 mais comum, é encontrado em praticamente todos os óleos vegetais: óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de canola, e também em carnes de animais alimentados com ração de milho e soja, em ovos de galinhas criadas industrialmente, em uma enorme variedade de alimentos processados. O problema é que, ao longo de décadas, o consumo de ômega 6 na dieta ocidental aumentou dramaticamente. O uso de óleos vegetais processados em culinária doméstica e industrial explodiu. O consumo de alimentos ultraprocessados, que usam esses óleos em abundância, explodiu. E o consumo de carne de animais criados industrialmente, com perfil de ácidos graxos muito mais rico em ômega 6 do que a carne de animais criados a pasto, também explodiu. O resultado é que a proporção de ômega 6 em relação ao ômega 3 na dieta e no organismo de pessoas que seguem uma dieta ocidental típica está profundamente desequilibrada. Como mencionei antes, a proporção ideal seria de 4:1. Na realidade, frequentemente está entre 15:1 e 20:1, e em pessoas com dietas especialmente pobres em ômega 3 e ricas em alimentos processados, pode chegar a 30:1. Esse desequilíbrio importa por uma razão bioquímica muito concreta. O ômega 3 e o ômega 6 competem pelas mesmas enzimas para sua metabolização no organismo, especialmente a enzima delta 6 desaturase. Quando o ômega 6 está em grande excesso, ele domina essa competição. O ômega 3 fica enfileirado, esperando sua vez de ser processado, enquanto o ômega 6 monopoliza as enzimas disponíveis. O resultado prático é que, mesmo que você esteja consumindo quantidades razoáveis de ômega 3, se a proporção de ômega 6 for muito alta, o ômega 3 não consegue exercer seus efeitos anti-inflamatórios de forma eficiente. Além disso, o excesso de ômega 6 em relação ao ômega 3 favorece a produção de mediadores pró-inflamatórios, substâncias que o organismo produz a partir do ômega 6 e que promovem inflamação. Em equilíbrio, isso é saudável. A inflamação é um mecanismo de defesa necessário.
Mas quando o excesso de ômega 6 cria um estado de inflamação crônica de baixo grau, permanente e sistêmica, os efeitos a longo prazo são devastadores. Esse estado inflamatório crônico está associado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, doenças autoimunes, obesidade, depressão, artrite e possivelmente ao aumento do risco de certos tipos de câncer. E é exatamente aqui que as sementes de cânhamo se destacam de forma única, porque a proporção natural de ômega 6 para ômega 3 nas sementes de cânhamo é de aproximadamente 3:1, 3 partes de ômega 6 para 1 de ômega 3. Isso está muito próximo da proporção ideal para o organismo humano. Na verdade, está dentro da faixa considerada ótima por muitos pesquisadores. Nenhum outro alimento comum na alimentação cotidiana tem essa proporção tão equilibrada de forma natural, mas o ômega 3 e a proporção perfeita de ácidos graxos são apenas o começo do que a semente de cânhamo tem a oferecer. A semente de cânhamo é uma das poucas fontes vegetais de proteína completa. E esse é um dado que merece toda a atenção, especialmente para quem segue ou quer seguir uma dieta com menos proteína animal. Proteína completa significa que ela contém todos os aminoácidos essenciais, aqueles que o corpo humano não consegue sintetizar e precisa obter da alimentação. A maioria das proteínas de origem vegetal é incompleta, falta um ou mais aminoácidos essenciais. Feijão, lentilha, ervilha, arroz, todos são excelentes fontes de proteína vegetal, mas nenhum oferece o perfil completo de aminoácidos essenciais em uma única fonte. O cânhamo sim, com aproximadamente 10 gramas de proteína por 3 colheres de sopa e um perfil completo de aminoácidos, as sementes de cânhamo são uma fonte proteica comparável em qualidade, não necessariamente em quantidade, aos ovos e à carne. Esse é um dado revolucionário para quem busca reduzir o consumo de proteína animal sem comprometer a ingestão de aminoácidos essenciais. Particularmente relevante é a presença de arginina, um aminoácido que é precursor do óxido nítrico, um vasodilatador natural que relaxa os vasos sanguíneos e reduz a pressão arterial. Estudos mostram que a arginina pode ter efeitos cardiovasculares protetores significativos quando consumida regularmente em quantidades adequadas. A combinação de arginina com os ácidos graxos ômega 3 presentes nas sementes de cânhamo cria um perfil cardiovascular protetor que poucos alimentos conseguem oferecer de forma tão completa. A presença de ácido gama-linolênico, GLA, é outro diferencial das sementes de cânhamo. O GLA é um ômega 6 muito específico, diferente do ácido linoleico comum que está em abundância nos óleos vegetais processados. O GLA tem propriedades anti-inflamatórias bem documentadas. Ele é encontrado em poucos alimentos, sendo a semente de cânhamo uma das fontes mais acessíveis. A presença do GLA em conjunto com o ômega 3 na semente de cânhamo cria um perfil de ácidos graxos com propriedades anti-inflamatórias muito mais completo do que qualquer uma dessas gorduras individualmente. Em termos de micronutrientes, as sementes de cânhamo são especialmente ricas em magnésio, um mineral que a maioria das pessoas não obtém em quantidade suficiente pela dieta, e cuja deficiência está associada a cãibras musculares, insônia, ansiedade, pressão arterial elevada e constipação. Tem ferro, essencial para o transporte de oxigênio no sangue. Tem zinco, importante para a imunidade, a cicatrização e a função reprodutiva. Tem fósforo, essencial para os ossos e para o metabolismo energético. E tem vitamina E, o antioxidante lipossolúvel que,
como mencionei ao falar da beldroega, protege os ácidos graxos poliinsaturados da oxidação. O sabor das sementes de cânhamo é suave, levemente amendoado, agradável à maioria das pessoas. A textura é macia, quase cremosa, bem diferente da dureza de outras sementes. Isso as torna incrivelmente versáteis na culinária. Você pode polvilhar sobre saladas, iogurte, frutas, aveia ou qualquer outro alimento sem alterar significativamente o sabor ou a textura do prato. Pode misturar em smoothies e vitaminas. Pode adicionar a massas de pão e bolos. Pode fazer leite de cânhamo. Basta bater as sementes com água e coar. Pode usar como base para molhos e pastas. O óleo de cânhamo prensado a frio é também uma opção excelente para temperar saladas a frio, oferecendo uma concentração ainda mais alta de ômega 3 e a proporção perfeita de ácidos graxos. Uma combinação poderosa que você pode experimentar. Sementes de cânhamo mais chia, mais frutas vermelhas, mais folhas de espinafre batidos em smoothie. Você terá em um único copo uma quantidade de ômega 3 que supera a de uma refeição de peixe, além de proteína completa, fibra, antioxidantes e micronutrientes essenciais. É praticidade e densidade nutricional juntas. E agora chegamos ao ponto de amarrar tudo, porque depois de conhecer a beldroega, a linhaça, a chia e as sementes de cânhamo, talvez a pergunta mais importante seja: por que você nunca ouviu isso apresentado dessa forma antes? Porque, se essas informações estão em estudos científicos publicados, se essas plantas têm esse potencial documentado, o ômega 3 vegetal nunca recebeu a atenção que merece? A resposta, ela tem várias camadas. E eu vou ser direto com você, porque acho que você merece honestidade. A primeira camada é o marketing. A indústria pesqueira e a indústria de suplementos de óleo de peixe são setores economicamente poderosos, que investem significativamente em publicidade e em pesquisa direcionada que reforça suas narrativas. O ômega 3 de peixe recebeu décadas de investimento em comunicação. O ômega 3 vegetal, não. E no mundo da nutrição, assim como em muitos outros campos, a narrativa dominante é frequentemente aquela que recebeu mais recursos para ser comunicada, não necessariamente aquela que é mais completa ou mais precisa. A segunda camada é a simplicidade. Coma salmão para ter ômega 3 é uma mensagem simples, visual, fácil de repetir. Consuma uma combinação de beldroega, linhaça moída, chia e sementes de cânhamo para otimizar sua ingestão de ômega 3, e o equilíbrio de ácidos graxos no seu organismo é uma mensagem complexa que exige contexto, explicação e educação. O mundo das comunicações prefere o simples, e às vezes o simples deixa coisas importantes de fora. A terceira camada é a tradição e o hábito. O salmão é um alimento nobre, caro, com status social associado. Sementes e ervas silvestres estão associadas no imaginário coletivo a algo humilde, sem prestígio, sem sofisticação. A beldroega cresce na calçada. Como algo que cresce na calçada poderia ser mais nutritivo do que o elegante salmão do Mar do Norte? Esse tipo de preconceito cultural é poderoso e difícil de quebrar, mas a ciência não tem preconceito. A ciência mede, analisa e reporta o que encontra, e o que encontrou repetidamente é que essas plantas têm algo extraordinário a oferecer. Agora, há algo que preciso dizer com clareza, porque a honestidade intelectual exige isso. Os diferentes tipos de ômega 3 têm nuances importantes. O ALA das fontes vegetais precisa ser convertido pelo organismo em EPA e DHA
as formas de ômega 3 de cadeia longa que têm os efeitos mais diretos sobre a saúde cardiovascular e cerebral. E essa conversão é limitada. Estudos mostram que apenas uma fração do ALA consumido é convertida em EPA e uma fração ainda menor em DHA. Essa taxa de conversão varia entre indivíduos, dependendo de fatores genéticos, do estado nutricional, da saúde intestinal e da proporção de ômega 6 na dieta. Quanto mais baixo o ômega 6 em relação ao ômega 3, melhor a conversão. Isso significa que as fontes vegetais não são perfeitas como única fonte de ômega 3 para todos? Sim, isso é verdade. Para certas pessoas, especialmente grávidas, lactantes, pessoas com condições neurológicas específicas ou com conversão de ALA especialmente baixa, pode ser importante incluir fontes diretas de EPA e DHA, seja através de peixes, seja através de suplementos de algas marinhas, que são de onde os peixes obtêm seus ômega 3 e que oferecem EPA e DHA diretamente sem os problemas de contaminação por metais pesados. Mas para a grande maioria das pessoas que não está obtendo ômega 3 suficiente em sua dieta atual, o que, como os dados de saúde pública mostram, é o caso da maioria da população ocidental, incorporar beldroega, linhaça, chia e sementes de cânhamo à alimentação cotidiana representa um avanço nutricional real e significativo. Aumenta a disponibilidade de ALA para conversão em EPA e DHA, melhora a proporção ômega 3/ômega 6, reduz a inflamação sistêmica e traz uma série de outros benefícios nutricionais que vêm junto com esses alimentos: fibra, proteína, antioxidantes, vitaminas, minerais. A abordagem mais inteligente não é escolher entre fontes animais e vegetais de ômega 3 como se fossem opostos. É entender o que cada fonte oferece e como elas podem se complementar. Para quem come peixe, incorporar as fontes vegetais de ômega 3 amplifica os benefícios e melhora o equilíbrio de ácidos graxos. Para quem não come peixe, as fontes vegetais, especialmente em combinação, podem fornecer uma quantidade substancial de ômega 3, que melhora significativamente o status nutricional. E existe uma vantagem das fontes vegetais que vai além da nutrição e que merece ser mencionada: o impacto ambiental. A pesca industrial e a aquicultura intensiva têm custos ambientais documentados: sobrepesca de estoques selvagens, poluição de ecossistemas aquáticos, uso intensivo de recursos como água e energia na aquicultura, pegada de carbono significativa no transporte refrigerado de peixe fresco. As sementes e plantas de que falamos têm uma pegada ambiental infinitamente menor. A linhaça cresce bem em solos moderados e com relativamente pouca água. A chia adapta-se bem a climas variados. As sementes de cânhamo vêm de uma planta que cresceu por milênios com pouca intervenção humana e que é considerada uma das mais sustentáveis do ponto de vista agrícola. E a beldroega, bem, ela cresce sozinha, sem que você precise fazer nada. Isso não é um argumento para que ninguém coma peixe. É simplesmente um dado adicional que vale considerar ao pensar na diversificação das suas fontes de ômega 3. Mas espera, porque a conversa não termina apenas com esses 4 alimentos, porque há algo mais amplo acontecendo aqui que eu quero que você leve para casa. Há uma lição maior sobre como você faz escolhas alimentares e quem está por trás da informação que guia essas escolhas. Vivemos em uma era de abundância de informação sobre nutrição e saúde. Nunca houve tantos artigos, vídeos, podcasts, livros, influenciadores
dietas e protocolos disponíveis sobre o que comer. E, paradoxalmente, nunca houve tanta confusão. Nunca houve tantas pessoas fazendo escolhas alimentares baseadas em narrativas parciais, simplificadas ou distorcidas por interesses comerciais. O salmão, como único símbolo do ômega 3, é um exemplo perfeito disso. Não é uma mentira. O salmão é de fato uma excelente fonte de ômega 3. Mas é uma simplificação que, ao excluir alternativas igualmente poderosas, serve a interesses comerciais específicos enquanto mantém as pessoas desinformadas sobre suas opções. O mesmo acontece em outras áreas da nutrição. A ideia de que a única fonte completa de proteína é a proteína animal. A ideia de que o leite de vaca é a única fonte eficaz de cálcio. A ideia de que suplementos são sempre superiores a fontes alimentares. Muitas dessas narrativas são simplificações que servem a interesses de mercado muito específicos e que a ciência nutre com mais nuances, revela como incompletas. O que eu quero que você desenvolva é um músculo crítico, a capacidade de perguntar: de onde vem essa informação? Quem se beneficia se eu acreditar nessa narrativa? Existe pesquisa independente sobre o assunto? Existem alternativas que eu não estou considerando? Não é paranoia, é alfabetização nutricional. É o exercício de ser um consumidor informado em um mercado que tem incentivos para simplificar e às vezes distorcer a informação. E o ponto de partida mais simples para esse exercício é exatamente o que fizemos aqui. Olhar para o que a ciência diz sobre alimentos que você já tem acesso, que são acessíveis e que foram parte da dieta humana por milênios antes de desaparecerem debaixo da onda do marketing alimentício moderno. Agora, vamos falar de forma muito concreta sobre como você pode começar a incorporar esses 4 alimentos na sua rotina imediatamente. Porque informação sem aplicação prática é apenas curiosidade. O que muda a saúde de verdade é o que você coloca no prato todos os dias. E incorporar esses alimentos não exige que você vire vegano, não exige que abandone o que gosta de comer, não exige uma revolução na sua cozinha. Exige apenas pequenos ajustes consistentes. Vamos começar pelo café da manhã, porque é a refeição onde essas incorporações são mais fáceis e onde o impacto nutricional do dia começa a ser estabelecido. Se você come iogurte no café da manhã, adicione uma colher de sopa de linhaça moída e uma colher de sopa de sementes de chia. Misture bem e deixe alguns minutos para a chia hidratar. Adicione frutas e você terá um café da manhã com uma quantidade de ômega 3 que supera a de muitas refeições de peixe, e com fibra, proteína e antioxidantes que vão sustentar sua energia ao longo da manhã. Se você come aveia, adicione linhaça moída e sementes de cânhamo diretamente na aveia, junto com a sua fruta preferida. O sabor neutro das sementes não vai alterar o sabor da sua aveia, mas o perfil nutricional será completamente diferente. Se você faz smoothies, chia mais linhaça moída, mais sementes de cânhamo mais folhas verdes, espinafre, couve ou, se conseguir, beldroega, mais frutas, mais leite vegetal. Em menos de 5 minutos, você terá uma bebida com um perfil nutricional extraordinário. Para o almoço e jantar, use azeite de oliva extra virgem ou óleo de cânhamo para temperar saladas a frio. Se usar beldroega nas saladas, inteira ou misturada com outras folhas, você estará adicionando ômega 3 diretamente à base da refeição. Polvilhe sementes de cânhamo sobre o arroz, o feijão, a salada ou qualquer outro prato. Adicione linhaça moída às sopas, caldos e molhos após o cozimento. Para os lanches, prepare pudim de chia na véspera.
1,5 colher de sopa de chia para cada copo de leite vegetal, deixe hidratar por pelo menos 4 horas ou durante a noite na geladeira. Acrescente frutas e canela. É um lanche ou sobremesa nutritiva, saborosa e extremamente fácil de preparar. Se você tem um jardim, uma varanda com vasos ou acesso à terra em qualquer quantidade, plante beldroega. Compre sementes em lojas de produtos naturais ou agrícolas, ou simplesmente pegue uma muda de alguém que já tenha. Ela cresce com facilidade, exige pouco cuidado, e você terá uma fonte perene de ômega 3 e outros nutrientes extraordinários a metros de distância. Em termos de quantidade, não existe uma prescrição universal que funcione para todos, mas como orientação geral, consumir 1 a 2 colheres de sopa de chia e barra ou linhaça moída por dia, mais 1 a 2 colheres de sopa de sementes de cânhamo, já representa uma ingestão de ômega 3 que está claramente acima das recomendações diárias de ALA para adultos. E se você adicionar beldroega regularmente, amplia ainda mais esse aporte. Comece com um alimento de cada vez, se isso for mais fácil. Escolha aquele com que você se identificou mais hoje, pelo sabor, pela praticidade, pela disponibilidade, e incorpore-o à sua rotina por 2 a 3 semanas. Quando sentir que já está integrado ao seu hábito, adicione o próximo. Mudanças graduais e consistentes têm muito mais probabilidade de se tornar permanentes do que revoluções alimentares radicais que duram 2 semanas. E observe, preste atenção em como você se sente, nível de energia, qualidade do sono, disposição, clareza mental, digestão. Essas são mudanças subjetivas que você pode começar a notar em semanas, embora os benefícios mais profundos, como a redução de marcadores inflamatórios e a melhora do perfil lipídico, se acumulem ao longo de meses e anos de consumo regular. Antes de terminar, quero deixar algo muito claro. Nada do que foi dito aqui deve ser interpretado como substituição de orientação médica ou nutricional individualizada. Se você tem condições de saúde específicas, doenças cardiovasculares, diabetes, problemas de coagulação, condições autoimunes, alergias a qualquer um desses alimentos, consulte um profissional de saúde antes de fazer mudanças significativas na sua dieta. O que funciona de forma geral pode precisar de adaptações importantes para casos específicos. O ômega 3 de fontes vegetais, por exemplo, interage com anticoagulantes. Em doses muito altas, pode afetar a coagulação sanguínea. Pessoas em uso de varfarina ou outros anticoagulantes devem discutir com seu médico antes de aumentar significativamente o consumo. A linhaça pode interagir com certos medicamentos hormonais devido às suas lignanas. As sementes de cânhamo, embora sem efeito psicoativo, não devem ser consumidas por pessoas que fazem testes regulares de detecção de cannabis no trabalho, porque, teoricamente, podem gerar um falso positivo em testes muito sensíveis, embora isso seja raro. Essas não são razões para evitar esses alimentos, são razões para fazer escolhas informadas e, quando necessário, em diálogo com profissionais de saúde. E agora chegamos ao final desta jornada. Uma jornada que começou com uma semente, metaforicamente e literalmente, e que percorreu 10.000 anos de história humana, laboratórios de pesquisa modernos, civilizações antigas, conquistas coloniais, interesses de mercado e, acima de tudo, a relação fundamental entre o que você come e quem você é. A beldroega que cresce na sua calçada, a semente de linhaça que está no supermercado por menos do que você imagina,
A chia que foi proibida por conquistadores que temiam o poder que ela dava às pessoas. As sementes de cânhamo que foram confundidas com uma planta psicoativa e esquecidas durante décadas. 4 plantas, 4 histórias, 4 formas de obter um nutriente que o seu corpo precisa desesperadamente e que a maioria das pessoas não está obtendo em quantidade suficiente. Não porque seja impossível, mas porque ninguém apresentou as alternativas de forma clara, completa e honesta. Você agora tem essa informação. E informação, como disseram os sábios em todas as culturas e em todos os tempos, é poder. Poder para fazer escolhas diferentes, poder para enxergar o que está à sua volta de uma forma nova, poder para cuidar da sua saúde com mais consciência e mais autonomia. A pergunta que fica, e que eu adoraria que você respondesse aqui nos comentários, é esta: qual dessas 4 plantas te surpreendeu mais? Foi a beldroega, aquela erva daninha que crescia no seu quintal? Foi a proporção perfeita de ácidos graxos das sementes de cânhamo? Foi a história da chia e da colonização espanhola? Ou foi o simples fato de que você estava comendo linhaça inteira e perdendo quase tudo que ela tinha a oferecer? Me conta, porque essas histórias importam. Cada pessoa que descobre algo novo sobre sua alimentação e compartilha isso com as pessoas ao redor, cria um efeito em cascata que vai muito além de uma mudança individual. Se esse vídeo trouxe algo novo para você, compartilha com alguém que você sabe que se preocupa com saúde. Um familiar com colesterol alto, um amigo que está tentando melhorar a alimentação, uma mãe que está tentando dar o melhor para os filhos, porque às vezes a informação mais transformadora é a que chega de quem a gente ama e confia. E se você ainda não está inscrito nesse canal, este é o momento, porque o que está por vir vai continuar nessa mesma linha. Verdades nutricionais que estão nos estudos, que estão na história, que estão na natureza ao nosso redor, mas que raramente chegam até as pessoas da forma que deveriam. Até o próximo vídeo e cuide-se bem, porque você agora tem as ferramentas para fazer isso melhor do que ontem.